Opa, tá assistindo um corte aqui? Não esquece de adquirir o Cientista do Marketing Digital, o melhor livro sobre growth e marketing digital escrito por um brasileiro, best-seller em 2021, já disponível na Amazon. A gente começou falando que o ideal seria, né, que o cara começasse já com estrutura. E, na verdade, se isso fosse verdade, ninguém abriria empresa. A gente não teria empresa se todo mundo fosse conseguir desse jeito. Então, a empresa começa desse jeito meio caótico. Então, a gente já prevê que as empresas vão ter os problemas normais. Já é previsto. O que o empresário que está ouvindo a gente ele precisa entender é que os problemas normais têm que ser resolvidos. De cada fase, toda empresa tem problemas normais. Sempre. Toda empresa tem problemas que são normais de acordo com a fase que a empresa está. E o que ele precisa ter consciência é o problema normal de uma fase precisa ser resolvido naquela fase. Muitos empresários tentam avançar sem resolver um problema normal. Aí, quando ele avança, ele passa a ter um problema que é anormal. Cara, é normal uma empresa, quando ela inicia, não ter DRE, não ter DFC, não ter departamento comercial, não ter departamento de marketing. É normal. Está tudo centrado no dono, está tudo centrado no improviso. É normal. Quando ela avança, não é normal. Não é normal ela não ter um financeiro estruturado, não é normal ela não ter um departamento comercial, não é normal ela não ter um departamento de marketing. Então, o cara precisa resolver o problema normal, né? Conforme ela avança. Aí, quando ela resolver esse problema, aí ela vai crescer muito, ela vai ter um outro problema, porque ela resolveu isso, estruturei. RH, estruturei marketing, estruturei comercial, estruturei financeiro, estruturei minha operação, criei a cultura, montei o esquema. E tem gente que utiliza metodologias ágeis, tem gente que utiliza outro tipo de metodologia, né? Resolvi. O que vai acontecer? Eu vou crescer. Vão surgir outros problemas normais desse crescimento. Tá? E a única atenção que a gente tem que entender é não passa de fase sem resolver esse problema, sabe? Né? Olha para o problema, né? Coloca ele na tua pauta, coloca ele na tua prioridade e resolve. Então, um dono de empresa que não delega, que interfere, que faz um trabalho burro, resolve o problema. Então, por exemplo, hoje você tem um desafio. Marcelo, como eu faço para aumentar o meu LTV? Né? Você tem um desafio, né? Porque para você estar me fazendo essa pergunta, na verdade você não falou para aumentar o LTV. Diminuir o churn, né? Por exemplo. O churn. Se você quer diminuir o churn é porque... É para aumentar o LTV. Para aumentar o LTV, mas é porque o churn existe. Né? Sim. É porque o churn existe. Então, você tem que trazer junto com o teu time aqui e falar, pessoal, a gente tem um problema. Né? O nosso problema é o churn. Qual é o nosso churn? Você tem esse indicador, você tem essa medida. Né? E aí você pode buscar as melhores práticas através de benchmark para entender isso e diminuir teu churn. Você pode entender quem é o teu cliente para você poder diminuir o teu churn. Você pode, além da operação do dia a dia, começa a fazer pesquisas com seus clientes, começa a olhar os dados, começa a olhar os indicadores. Olha, deixa eu te contar o caso aqui, então, ver se faz sentido baseado nisso aí. Ó. Até certo momento, muito recente, ano passado, a gente estava muito focado em venda. Tipo, tinha que crescer a empresa, a gente ganhou corpo. Por conta do Covid também muito, né? Também teve lance Covid, tinha que recuperar os clientes que a gente perdeu em março, e a gente venda. E nosso time de venda cresceu no orçamento de marketing, cresceu, estruturamos tudo no marketing, CMOs, caralho, tudo certinho. Aí a gente agora, vamos olhar para o CS, vamos contratar mais gente de CS, porque agora é o problema que a gente precisa resolver. Isso é normal, né? Esse é o normal que você está falando, que é tipo, deixa de lado um pouco o CS, vamos focar na venda. Ganhamos fôlego, oxigênio, agora vamos resolver o CS. É normal. Começou a entrar cliente, por algum motivo esse cliente... A máquina de aquisição a gente corrigiu, agora estamos adquirindo cliente, agora vamos passar mais fita aqui onde está vazando cliente, entendeu? Para o negócio ficar... Olha só, eu tenho amigos que, enfim, eu tenho amigos que trabalham no mesmo segmento que vocês, e aí ele pega lá um pequeno comércio, um pequeno varejo, ou um pequeno prestador de serviço, um dentista, uma clínica de estética, e aí ele começa a fazer a campanha. O que acontece? O cara explode de vender. Aí ele não dá conta, ele fala, cara, eu não estou dando conta de atender, olha só, não estou dando conta de atender o que você está me mandando. Aí dá churn. Porque não dá conta de atender, e aí dá churn. Tá dando muito certo, vou embora. Aí o cara cancela, né? Como que você resolve isso, né? Resolve na entrada, não deixaria esse cara entrar. Olha o contrato anual. Não, deixaria esse cara entrar, né? Mas você pode fazer um contrato anual, você pode ter uma solução para o problema, né? Vou te contar uma boa que eu fiz. Ter uma solução para esse problema. Meio trampo do empreendedor, ó. Mapeando o churn, né? Hoje o nosso foco global está bastante na retenção, a gente tem uma base grande e entra bastante cliente.
E aí eu olhei que um dos motivos do churn era desalinhamento de... Normalmente o churn tem muito a ver com desalinhamento de expectativa e realidade. Então o cara vê a marca, a gente hypa o cara na venda, ele entra e aí não é compatível, não é o que ele esperava. Principalmente porque o nosso é complexo demais, né? Eu não estou entregando um produto. Estou entregando um monte de serviços complexos, muito distante da realidade dele. Aí o que eu adicionei? Eu falei assim, cara, vou criar uma Growth Class. É um treinamento de 1h20 live ao vivo sobre como gerenciar times de marketing. Porque o meu cliente, ele nunca teve um time de marketing. Então ele contrata de mim e ele fica mó perdido. Ele nem sabe o que esperar direito. O que ele faz? Ele delarga. Delarga total. Ele fala assim, vamos ver qual é dessa equipe aí então. Vamos ver se os caras são bons mesmo. Vamos ver se eles são bons. Ele não participa do check-in. Ele não entende que é um trabalho de 4 mãos. Exato. Né? E aí, para vocês, o trabalho de 4 mãos é uma linguagem... Totalmente. Exatamente. Toda hora. E aí o cara fechou hoje o contrato e já passou quase 300 clientes nessa já, desde que a gente começou. O cara fechou o contrato, ele entra na reunião, o CS entra, a primeira coisa é o CS aqui do headquarter, faz um treinamento com ele, bem on-board, que nem software complexo, e treina. É assim que tu gerencia um time, é assim que a V4 faz, a V4 é diferente de um time interno por isso tem que ter um time interno, faz várias analogias, treina, e fala assim, tu quer continuar? Porque tu pode desistir agora, e não precisa pagar nada. E aí tem ficado, a gente conseguiu tirar já uns caras aqui, viu? Não, o cara tá desalinhado, melhor tu sair fora. Parece uma boa solução pro dia? Parece uma boa solução. Você sabe quem é o teu cliente ideal, porque no final do dia você põe um cliente para dentro, a gente pensa assim, mas eu estou pendurando o cara aqui, né? Não, você tem um gasto de energia do teu time, você tem uma expectativa gerada pelo teu time, você tem um consumo de tempo do teu time, e aí você tem assim, quando você não seleciona o cliente, quando você não sabe quem é o seu cliente ideal, quando você não faz um bom onboarding. Eu tenho 40 possíveis clientes, certo? Dos 40 possíveis clientes que eu tenho 20 que é o perfil ideal do meu cliente e 20 que não é. Cara, quando você trouxe aquele cliente que não é o cliente que tem o perfil ideal, você falou não muitas vezes para o cliente que tem o perfil ideal. Total. Quando você fala assim para o cliente errado, você falou não para o cliente certo. Porque aquele cara vai consumir o teu tempo, vai consumir o teu tempo da tua equipe, vai gerar uma expectativa, vai gerar desgaste e vai sair da base. Falou sim para o cliente certo. O tempo que você gastou com esse cliente, você podia ter gastado com o cliente certo. Total. Tá? Então, no onboarding, você pode identificar quem é o cliente certo ou errado. A gente está passando bastante por esse momento. Legal. A gente fala não para muitos clientes, não é nem no onboarding, é no processo de venda. Nós também, te falei, 9.700 é o que a gente não vende, dos caras que querem levantar a mão. Mas a gente trata o churn, eu acho que é um lance bem de gestão mesmo. Eu brinco que é como a indústria da aviação comercial. Todo cliente que dá churn, a gente fala que o cliente caiu. Então ele caiu, é que nem um avião. Caiu, a gente vai lá e faz uma investigação, e dessa investigação tem que sair. Eu falo que faça de todo o problema uma melhoria no sistema. Então todo churn tem que fazer uma mudança para que ele. É sempre um aprendizado. Para ele existe nunca mais acontecer. Existe uma coisa chamada dossiê do churn na V4, né? Que é igual o dossiê de aviação mesmo. Igualzinho. Porque muitas empresas do nosso setor falam assim, o cliente é desalinhado, baixa nível de consciência. Joga a culpa no cliente. A gente, cara, beleza, de fato então vamos resolver, vamos treinar o cara, se esse é o problema. E aí esse problema não vai existir mais amanhã e vai existir outro, e vou resolver esse outro até esse churn secar. Né? A gente tem um trabalho bastante parecido. Tá? A gente tinha por volta de 4% de cancelamento. Tá? Quando a gente fala em receita, né? Na nossa receita, 4% de cancelamento. Então, se a gente fatura lá 2 milhões, a gente vai ter 80 mil de cancelamento. É muito dinheiro, né? 4% é pouco, né? É um churn saudável. Benchmark. É dinheiro. E aí a gente fez algumas ações. No mês de maio caiu para 7 mil. Caralho. O que tu fez, hein? Qual foi a magia? Pois é, conta pra gente aí, conta na íntegra. Então, a gente entendeu que a gente estava comunicando... Tirou o botão de cancelar. A gente entendeu que a gente estava comunicando as coisas para o nosso cliente de maneira... Não estava comunicando as coisas da maneira correta. Então, a gente tem um programa onde a gente treina donos de pequenas e médias empresas e a gente ajuda ele a construir uma equipe autogerenciável. E quando a gente vendia, a gente tem um programa. Esse programa ele tem um começo, né? Então... que começa no onboarding, onde ele já recebe uma parte de conteúdo para ele começar a fazer. Depois tem 2 aulas preparatórias e depois a gente tem uma imersão de 3 dias. E depois da imersão de 3 dias tem um plano de 90 dias. Né? E o cara tem que fazer um plano. Quando a gente vendia, a comunicação nossa, ela soava como... Porque a gente vendia a imersão EAG. Então, ela soava como a imersão de 3 dias. Então, o cara que comprava, ele ignorava
o onboarding, E os 90. ele ignorava as 2 aulas que vinha antes e ele ignorava os 90 dias do plano. A gente fez uma mudança na comunicação e uma mudança no onboarding. Então, e uma mudança na venda, né? Então, na venda, deixamos de falar imersão e passamos a chamar programa. E a gente falou etapas do programa. E a gente alinha. Você tem uma parte obrigatória, que é essa, clareza. Depois você tem 2 aulas, que são essas aulas, com este objetivo. Depois, durante as aulas e a imersão, existe um trabalho prático a ser feito. Você tem que colocar tudo que você aprendeu antes em execução. Aí você vem para a imersão já com uma experiência. E aí, na imersão, a gente discute a experiência. Tá? E depois da imersão, você tem um plano que você precisa fazer de 90 dias. Ao mudar isso daí, a gente diminuiu assim, tremendamente o cancelamento. Só mudando comunicação. Mas não é só isso. Tem o time de retenção. Total. Né? Tem o time de retenção. Então, o time de retenção trabalhou muito forte. E, além disso, contrato. Então, a gente vendia e o contrato não era claro. Né? E quando você tem um contrato, né? Eu sempre falo, a gente sempre vai precisar de um bom advogado para fazer um bom contrato. Né? Infelizmente. Eu não sei se é infelizmente, se é felizmente, enfim, é uma dor que as empresas têm. Né? Então, aí a gente tem um bom contrato. Né? E aí, no contrato, o cara tem que ler o contrato, tem que assinar o contrato. E aí, quando você tem as coisas claras, quando as coisas são muito claras, você diminui isso. Então, a gente conseguiu fazer isso nesse momento. Né? Foi o que a gente fez. E muitas vezes, por exemplo, eu vejo meus amigos que enfim, têm agência. Né? Aí você vai ver, o cara não tem contrato. Como assim? Cara, não tem contrato. Ou o contrato é um contrato muito falho, né? Muito amplo. Né? Eu, quando eu fechei um contrato com uma agência que a gente trabalhou, né? Quando eu vi o contrato, então, é um contrato anual. Você paga mensal, mas o contrato é anual. Então, quando você entra no contrato, você já sabe que você vai ficar um ano no contrato. Sim. É um contrato bem feito. É uma coisa simples, né? Você paga... Enfim, no nosso caso, a gente pagava, acho que, 14 mil por mês. Né? Mas não era um contrato de 14 mil por mês. Era um contrato de 160 e poucos mil reais. Era um contrato de 160 e poucos mil reais. E se eu cancelasse o contrato antes, você tinha uma multa prevista num contrato de 160 mil reais. É uma coisa simples, né? Mas se você tem um contrato de 14 mil reais por mês, quando o cara cancelou, acabou o contrato de 14 mil reais. É uma mudança, né? Então... Tem algumas coisas que aumentam o LTV, diminui teu churn. Sim. Né? Muito bom. Eu não sei se vocês têm isso daí. A gente tem. Mas já fizemos vários testes desse tipo. A gente já teve até contrato de 18 meses que a gente testou para isso. De várias coisas. Mas o lance é o conceito, né? O cara tem que parar, pensar e fazer de todo problema a melhoria no sistema. E um lance que a gente sempre falamos no episódio anterior com o pessoal da Motorola, que toda empresa, seja a EAG, seja a V4, seja a Infomona, seja a Motorola, que ele mesmo falou aqui pra nós, tem problemas. O cara às vezes olha, tá sozinho, empresário, ser empresário é profissão solitária. O Google deve ser perfeito, né? O Google deve ser perfeito, a EAG deve ser top, a Infomona é maravilhosa, toda empresa tem V4 é de boa.